pessoal, bem-vindos à aula de narrativa, ok? Narrativa indo além da dissertação, por quê, né? Geralmente, pro curso de português, só tem coisa de dissertativo. Texto dissertativo e é Enem, né? Então, vamos sair um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho sobre narrativa, certo? Que é uma coisa que está totalmente presente no nosso dia a dia e que a gente precisa exercitar também. É uma modalidade de texto diferente da dissertativo argumentativo, que é o que vocês costumam escrever na escola e nos vestibulares, mas precisa aprender também a narrativa. Por quê? Precisa aprender narrativa. Porque, gente, é livro, é notícia, né? São coisas. Tem gente que gosta de escrever também, tem gente que tem isso como um hobby. Eu acho muito bonito quem gosta de escrever para publicar para as outras pessoas verem. Eu gosto de escrever também, só que faz muito tempo que eu não faço isso, né, para escrever como hobby mesmo. Mas eu já fiz muito isso, eu já comecei 2 livros também, mas parei. Então, isso significa que sim, nós podemos desenvolver esse hobby de escrita, né? Mas para isso, o que a gente precisa? Saber, né? O que é narrativa, como funciona, quais são os elementos, estrutura e tudo mais. Vamos lá? Vamos começar então. Narração, as características linguísticas. Bom, gente, o texto narrativo, o que acontece com ele? Ele é uma série de fatos, né? Eles que se situam num espaço, né? Estão sucedidos a um tempo. E esses fatos narrados não são simultâneos. Ele pode ter mudança de um estado para o outro. A sequencialidade e a causalidade também podem mudar. Esse texto narrativo ele vai expressar a relação entre os indivíduos, né? Vai ter conflito, vai ter ligação afetiva entre os indivíduos e o mundo, e vai utilizar situações que contêm essa vivência, né? Todo mundo sabe, no nosso dia a dia, estamos sempre contando e ouvindo histórias. Isso é uma coisa que o ser humano ama fazer desde que é ser humano, né? A gente está sempre contando histórias. Assim que a gente desenvolveu a fala, nós estamos contando histórias. E mesmo quando a gente não tinha fala ainda, né? Se vocês olharem as pinturas rupestres, vocês verão as histórias sendo contadas em forma de desenhos, né? Desenhos nas pedras, nas cavernas. Então a gente sempre gostou de contar, né? Uma historinha aqui e outra ali. Bom, a narração oral, depois que ela acabou acontecendo, garantiu essa transmissão dessas histórias, né? Desse conhecimento. Aí você conseguia acumular na comunidade. Um passava para o outro. Foi passando para o outro, foi passando para o outro. Assim como, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. O meu trabalho de iniciação científica é sobre contos de fadas. Se a gente tem esses contos até hoje, é porque alguém se preocupou em passar para frente, né? Então, quando não tinha esses contos escritos, na maioria, né, de povos que não utilizavam a escrita como uma forma de cultura, uma forma de manter a cultura, mantinha como? Contando, passando para as próximas gerações. Né? Mas hoje o que a gente tem? A gente tem recurso, né? Tem cinema, tem televisão, tem computação. Então essas maneiras de contar essas histórias se modificaram. Hoje a gente pode usar a língua falada, a língua escrita, as imagens, né? O som, o movimento. Mas além, né? Apesar disso tudo, nós temos a linguagem verbal, né? Que é o veículo que por excelência transmite as narrativas, né? A narrativa, pessoal, ela pode utilizar apenas a linguagem visual, né? Que seus elementos são vistos pelo leitor. Quais são os elementos? Fato, personagem, lugar, tá? Também pode utilizar só a verbal, língua falada ou escrita, em que o receptor, lembra lá das nossas aulas sobre comunicação? O receptor vai ouvir, ler as frases e recriar mentalmente essas imagens. Tem
uma parte, um fragmento de um texto muito legal, que é... Nossa, depois eu vou achar e deixar pra vocês na descrição. Se eu conseguir encontrar, né? Que a pessoa faz tão perfeito, assim, o retrato da cena que você se sente lá dentro. É impossível não se sentir, né? Então isso é o que a gente chama de criar mentalmente as imagens. E existe uma terceira possibilidade, que é a utilização da linguagem visual e da língua escrita simultaneamente. Um exemplo dessa terceira possibilidade são as histórias em quadrinhos. Elas narram fatos, reais ou imaginários, que por meio do desenho da língua escrita ou por meio só do desenho mesmo. O cinema e a televisão, eles vieram para ampliar essas maneiras de contar histórias, né? Então, através da linguagem oral da escrita e da visual, do som e do movimento, foram acrescentados, né? Então, possibilita a recriação de histórias do mundo real mesmo. As características da narrativa quando a gente consegue identificar um texto narrativo. Quando nele tem uma mudança de um estado para outro, né? Tem uma transformação. E essas transformações, pessoal, elas se processam por meio de recursos linguísticos. Por exemplo, uso preferencial de alguns tempos e modos verbais. A sintaxe lá, ó. Uso de advérbios, né? Tem expressões adverbiais, tem um vocabulário mais concreto, tem presença de sujeito determinado, tem evidência de relações de anterioridade, né? Posterioridade, concomitância entre os fatos narrados, né? E tem tudo isso. Um outro recurso linguístico que pode indicar mudança de estado é o emprego de elementos de coesão temporal, né? Você pode colocar lá, de repente, pouco depois da meia-noite, que são responsáveis pela sequencialização desses fatos narrados, né? Se você usar muito tiver um uso frequente do pretérito perfeito do indicativo, né, junto com o gerúndio, vai ter esse dinamismo, né? Um marco temporal de texto no passado, mas esse pretérito perfeito do indicativo, ele vai situar os fatos como concomitantes no passado mesmo, transmite uma noção de fato acabado, né? Então, que a gente pode observar, né, que o texto narrativo, ele pode sim se desenvolver por meio de frases curtas, pode ter presença de constantes orações absolutas, de orações coordenadas, sindéticas e assindéticas também. Difícil acontecer caso de oração subordinada, tá, gente? E todos esses recursos vão contribuir para fornecer para o leitor, né, para a pessoa que está ouvindo, uma sequência de fatos. Um outro aspecto da narração, pessoal, é essa mesmo do sujeito determinado, né? É muito importante. E o vocabulário, geralmente, quando a gente está falando de narração, ele vai sempre se organizar mais no campo mais concreto do que abstrato, né, semanticamente falando. Os tempos e modos verbais, né, nos textos, tem dois modos básicos de ordenar esses tempos, em relação ao momento da fala e em relação ao marco temporal localizado no texto. Quando a gente está falando de momento da fala, o acontecimento, né, ele pode ser anterior, pode ser posterior, né? Ele pode tanto estar no passado quanto no futuro, esse acontecimento, quando você conta uma história. Você pode estar falando de uma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. Cada uma dessas possibilidades, ela vai corresponder, né, a um tempo verbal. E a expressão da posteridade, ela também pode se realizar pela forma do presente, né? Você vai colocar lá, para dar mais expressividade da narração. Com relação ao marco temporal instaurado, né, nos textos, a ordenação dos tempos, dos modos, né, ela tem que ser detalhada. Assim, não obrigatoriamente, mas é bom. É bom. Cada tempo verbal, gente, ele é utilizado num texto narrativo, ele tem uma função.
uma finalidade, né, de coesão mesmo. E ele vai ser pro responsável pela progressão da ação no texto, tá? Em relação aos advérbios e às expressões adverbiais, a organização do tempo ela pode se realizar por meio disso, né, dos advérbios, de emprego de expressões adverbiais em relação ao momento da fala, em relação ao tempo focalizado no texto. Vamos supor, eu vou citar para vocês aqui um trechinho do Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos. À tarde, chegamos à Bahia. Vi a cidade emergir pouco a pouco no nevoeiro, ganhar contornos, crescer, avizinhar-se. O Calhambeque passou a barra, cortou as águas calmas por Porto e atracou. Agora não me achava como na manhã da véspera, enxergando coqueiros, dunas, telhados de armazéns, longe, procurando localizar na praia a minha casa de arrabalde. Com o rosto encaixilhado na vigia, em atenção forçada, cheia de fugas, observava o trabalho dos carregadores, o movimento dos carros a rodar nos trilhos. Nesse parágrafo, gente, as expressões de tempo, né, como à tarde, agora, na manhã da véspera, elas vão se relacionar ao momento que o personagem está falando. A narrativa começa no passado, né? À tarde. À tarde chegamos na Bahia. Vem para o tempo presente, que é o agora, né? Agora não me achava. E também fala, né, sobre um momento ainda mais anterior ao relato, na manhã da véspera. Pode causar um pouquinho de estranheza esse advérbio agora, né, combinado com o tempo verbal achava, mas isso é possível porque o narrador ele vai relatar os fatos acontecidos no passado e dentro desse passado existem referências a diversos momentos da vida dele, que é o agora indica o momento presente dentro do relato do passado, né? Novamente, pessoal, coesão e coerência no texto narrativo. Não tem como escapar da coesão e coerência, galera. A gente sabe que a estrutura narrativa, né, por ser uma sequência de fatos relacionados entre si, vai apresentar uma ordem temporal. Então, né, diz respeito à cronologia isso. E vai ter a ordem causal, que implica a relação de causa e efeito, que vocês também já viram. Um texto, gente, para ser coerente, a Letícia já falou sobre isso, eu também já falei sobre isso, ele não precisa necessariamente ser rigoroso na apresentação linear dos acontecimentos, tá? Então, os acontecimentos podem contrariar uma ordem temporal. E podem ser aproveitados de forma original também, né? Pode, vamos supor, usar a técnica do flashback, que é voltar, né, na história. À medida que o texto narrativo vai sendo desenvolvido, o autor ele precisa estar atento aos elementos que constroem a sua história, né? Criar um personagem consistente, que vai se movimentar num determinado cenário, motivado por determinados desejos objetivos. Numa novela, né, por exemplo, da Globo, ou num filme, em geral, uma pessoa é encarregada de observar os detalhes importantes, né, para evitar que nas interrupções dessas gravações ou filmagens se alterem esses detalhes, né? Então, lá no texto narrativo, o autor tá sozinho, é a única pessoa responsável por essa continuidade, por essa coerência, né? Bom, vamos lá. Quais são os elementos estruturais do texto narrativo? Esses elementos estão aí que eu coloquei para vocês, ó. Enredo, personagens, narrador, transposição, escrevi errado, desculpem, não é transposição, tá? É transposição de discursos, espaço e tempo. No enredo, o que a gente tem? O enredo é o nome que a gente dá para o desenrolar dos acontecimentos, das ações, né? Que ocorrem com os personagens em um determinado lugar. O enredo ele vai se organizar e vai encaminhar para o final por meio do conflito. Então, o conflito é essa chave, que é a oposição, né? O desequilíbrio entre duas forças, entre dois personagens. No final, normalmente dá o desfecho, mas pode ser que não. Depende de quem está escrevendo, né? Quem que é o autor. Qual que é a intenção dele com a história também. Se você assiste Black Mirror, lá você vai ver que geralmente o autor ele quer deixar você pensar o que aconteceu no final.
Isso é uma técnica, né? E é válida também. Às vezes é bom sair do esperado, né? Isso que faz a série ser tão famosa. Personagens. São inventados, né? Pode ser fictício ou não. Eles vão se movimentar, se relacionar, né? Vão fazer a trama. A trama ali acontece com eles. Quando o texto é bem construído, pessoal, não tem personagem gratuito na história. Não tem aquele personagem planta, né? Que a gente fala, que não faz nada, não tem nenhum objetivo. Cada um tem o seu papel. Então, eles vão ser o ponto de apoio para o esquema clássico da narrativa, né? Eles vão ser a ordem perturbada, a ordem restabelecida. E a partir desse esquema, existem personagens como vítima, tem vilão, tem herói, né? Esses personagens pode ter entre eles o protagonista, o antagonista, os personagens principais, o agente, né, que é responsável pela ação, o paciente, que é aquele afetado pela ação. Então, quando lá o Coringa e o Batman, eles estão nas suas conversas, você sabe que o Coringa, ele é o vilão e o Batman, ele é o herói, né? Ou não, depende do ponto de vista também, né? De quem tá vendo a história em quadrinho ou o filme. Mas sempre vai ter, gente, esse conflito entre essas forças, entre esses personagens. Tá bom? Pode perceber nos produtos de mídia que vocês consomem que isso é um padrão, né? Ou como agora a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem atual, hein? Deadpool é um anti-herói, né? É uma trend que a gente fala, uma moda que é iniciada de anti-herói. Que acontece com Sherlock Holmes também, que ele se autodenomina anti-herói. Então a gente tem tudo isso nessas narrativas, né? Tem os personagens secundários, né? Os aliados, por exemplo. Nesse caso, eu posso colocar o personagem secundário como o John Watson em Sherlock Holmes, porque ele não é o principal, mas também ele não é antagonista, né? E temos os figurantes, que ajudam a compor o ambiente da estrutura narrativa, o universo dos personagens. Depois, ali tem o narrador. O narrador, gente, quem que é? É quem conta a história, é a voz que conta a história. O foco narrativo é o ponto de vista de onde fala o narrador. E o narrador ele pode se comportar como observador, né, descrevendo fatos, ambientes e personagens em seus aspectos, ou pode ser onisciente, né? Esse narrador onisciente, ele vai alcançar o conhecimento dos personagens, assim, dos pensamentos, dos sentimentos deles. Pode-se ainda falar, né, nessa onisciência, uma onisciência relativa, quando o conhecimento dá só sobre um determinado personagem, né, um grupo restrito também. Em todos esses casos é chamado de narrador em terceira pessoa, tá bom? Que é aquele que se coloca fora da história que ele narra. O narrador em primeira pessoa, gente, é aquele que se coloca como um personagem da história, fazendo parte dela, né, direto ou indiretamente. Pode ser chamado também de narrador personagem ou narrador protagonista. Esse narrador, né, ele pode apresentar a fala dos personagens de diversas maneiras. Essas maneiras são chamadas de discurso, né? Que nós temos os tipos de discurso, que é discurso direto, que é aquele que o narrador passa a palavra diretamente para o personagem. O indireto, que o narrador conta o que o personagem diz sem passar diretamente essa palavra para o personagem. E o indireto livre, que ocorre essa fusão entre fala do personagem e do narrador, né? É importante observar que o foco narrativo, gente, ele é um dos aspectos mais importantes da narração. Ele tem que ser sempre considerado, né? Quando vocês aí, dica para leitura, estiver fazendo uma leitura analítica, tem que considerar o foco narrativo. Então, uma mesma obra, às vezes, ela pode ter variações de posicionamento do narrador, ora observador, ora onisciente, né? Quanto no foco narrativo. Ora ele está em primeira pessoa, ora ele está em terceira pessoa. Certo?
Vou dar um exemplo aqui do Machado de Assis, no Dom Casmurro. Esse narrador aqui está em primeira pessoa. Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me da boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para parar-me e andava outra vez e estacava. Esse aqui, o que o narrador está fazendo? Em primeira pessoa, está falando sobre ele. Depois, o narrador em terceira pessoa. É um trechinho aqui do Sal Lírico de Ilka Laurito, né? Devia andar lá pelos 5 anos e meio quando a fantasiaram de borboleta. Por isso não pôde defender-se, e saiu à rua com o ar menos carnavalesco desse mundo, morrendo de vergonha da malha de cetim, das asas e das antenas, e mais ainda da cara à mostra, sem máscara piedosa para disfarçar o sentimento impreciso de ridículo. Que narrador em terceira pessoa, tá falando sobre o personagem. Gente, no discurso direto, a fala do personagem ela é reproduzida de maneira direta, né? Geralmente tem travessão, tem aspas, ou vai vir acompanhada de um verbo de elocução, né? Quer dizer, falar, perguntar, responder, seguido de 2 pontos. No indireto, acontece a paráfrase, né? O conteúdo da fala original do personagem, ele é feito por paráfrase. Quando o autor ele quer fazer o discurso direto e transpor para o indireto ou o inverso, a fala do personagem ela vai se conectar ao discurso do narrador, né? Por meio daquela conjunção integrante que ou se. E vai sofrer mudanças significativas. Vamos supor, se no discurso indireto tá morro de vergonha, disse ela. No indireto, vai estar escrito ela disse que morria de vergonha. O espaço. No espaço, pessoal, o que é o espaço? É o local onde vai acontecer a ação da obra. Pode haver essa variação espacial tanto em termos amplos, tipo país, continente, quanto em termos mais restritos, como de casa, por exemplo. Pode-se dizer, né, que ele diz respeito às condições materiais ou espirituais em que se movimentam os personagens e se desenvolvem os acontecimentos. Portanto, pode ser tanto físico quanto psicológico. O tempo, ele é a época em que a ação da obra se passa. Pode ser uma delimitação temporal ampla, quando vamos supor, se refere a um determinado século, ou precisa, que é quando inclui datas especiais de relevância para a narração. Tradicionalmente, esse registro temporal ele é feito linearmente, né? Ele obedece certa ordem de exposição dos acontecimentos. Mas muitas vezes a gente consegue encontrar textos que transgridem essa norma, né? Perturbando a cronologia e causam efeitos estilísticos muito interessantes. Através do flashback, é uma transgressão que a gente já falou, que é retomada de fatos anteriores, a gente vê, pode ser um exemplo, né? O tempo ele vai se dividir em 2 formas, assim como o espaço. Tem o tempo cronológico, que é tempo de horas, dias, meses, né? E tem o psicológico, que é o tempo subjetivo, interior, relativo, né? Que está mais situado no nível de experiência individual do personagem. Vamos agora para os tipos de textos narrativos. Nós temos os não literários, né? E temos os literários e o inverso. Para ser uma história, pessoal, o texto narrativo ele tem que basicamente se referir a fatos e acontecimentos, né? E dar a possibilidade de ordenação temporal, referencial desses fatos numerados. Nas histórias, a narração ela reproduz, dentro dessa sequência temporal, a sucessão temporal dos acontecimentos do mundo real, né? Então, geralmente tem uma coincidência temporal com seu objeto. As histórias, elas são um conjunto de acontecimento organizado. E os textos narrativos do tipo história, mais comuns na nossa cultura, são os romances, né? As novelas, os contos, as fábulas, epopeias também,
piadas, relatos, também pode ser algumas reportagens jornalísticas. Esses textos, né, eles podem ser, como eu disse para vocês, tanto os literários quanto os não literários. No literário, o que predomina? A função poética da linguagem. Vocês lembram lá da função poética? O que é a função poética? Ela é com foco na mensagem, lembra? E ela possibilita a criação de novas relações, numa dimensão estética e plurissignificativa. Já no texto não literário, a função é referencial da linguagem. Ela tem em vista a necessidade de uma informação mais objetiva, documentação, né, explicação dessa realidade. Vamos lá, vou falar para vocês um pouquinho sobre as narrativas literárias. Narrativas literárias a gente tem em prosa e também depois temos em verso, as narrativas em verso. As narrativas literárias tem essa em prosa, que são o romance, conto, tem novela, tem crônica. Cada um tem as suas próprias características, próprias subdivisões. Tem o romance ele caracteriza pela complexidade narrativa, né, gente? Não significa que romance necessariamente vai ter duas pessoas apaixonadas, ok? Não significa isso. Significa que ali nessa escrita, nessa narrativa, tem um conjunto, né, uma série de unidades de ação, série de núcleos dramáticos. As personagens vão formar grupos mais ou menos independentes uns dos outros, ligadas, óbvio, por um elemento comum. E esses acontecimentos desses grupos, né, vão influenciar outros personagens de outros grupos. As noções de tempo e espaço no romance são amplas. A narrativa pode ter um tempo como posso dizer, pode ocorrer num tempo de período largo. Né? Normalmente a narrativa é cronológica, mas também pode não ser. O tempo psicológico também acontece nesse romance. Tem esse gênero romance na literatura tem uma influência muito forte, né? Tem uma história muito forte. Então, não esqueça, gente, né? Não quer dizer romance romântico, tá? Um exemplo de romance, nós temos o Guarani, do José de Alencar. Tem o Primo Basílio, também do Eça de Queiroz. E uma curiosidade para vocês. Na Idade Média, a palavra romance, ela designava uma forma também de verso, próxima da balada, não balada de festa, tá, gente? Balada, depois vocês procuram aí no YouTube, coloca baladas, música. Talvez vocês encontrem baladas. Se for eletrônica, gente, não é isso, tá? Coloca assim, baladas Idade Média, aí vocês vão achar. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que vocês pensam. Basicamente, uma história que era narrada em pequenas peças poéticas, né, chamada de romance. Tem uma escritora brasileira, que é Cecília Meirelles, que ela utilizou essa expressão nesse sentido quando ela fez o romance da Inconfidência, né, lá em 1953. Temos também, nessas narrativas literárias, a novela. Não da Globo, tá bom? Não de assistir. A novela ela é vista como uma narrativa mais condensada que o romance, né? Então, quer dizer que nela existe um número de núcleos dramáticos variados, geralmente em torno de um único eixo, que pode ser um personagem, né? E a distinção entre o novela e romance é bem tênue, tá, gente? Assim, quase não dá pra perceber. E muitas vezes, né, o pessoal que estuda letras e literatura fica um pouco atrás de polêmica, né, pra ver o que é novela, o que é romance. Um exemplo de novela, pessoal, é A Noite, do Érico Veríssimo, e A Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. O conto.
O conto, gente, ele é uma narrativa condensada, tá? Ela é menor do que o romance. O núcleo dramático é muito mais reduzido que no romance e na novela. Muitas vezes o interesse do narrador do conto, ele vai se concentrar apenas em uma personagem e a perspectiva dele do resto do ambiente é só para esse personagem mesmo. E o tempo e o espaço no conto, eles são mais restritos também. Um super conto que quero deixar para vocês é Uma Galinha da Clarice Lispector, vocês vão gostar. Crônica. A crônica, gente, era definida como uma narrativa histórica, como se correspondesse a um relato cronológico dos fatos importantes, né, ou de um reino de um herói. Já no século XIX, ela virou subgênero de jornalismo, continua assim até hoje, praticamente. Mas, assim, com o tempo ela conseguiu adquirir os elementos próprios, né? Então, não se desligou da matéria-prima do jornal, que se baseia nos acontecimentos cotidianos. Só que os autores têm seu próprio estilo, né? Então, acabou desenvolvendo a crônica de forma que ganhou uma estrutura artística e literária. A crônica, gente, ela pode ser tanto digressiva quanto narrativa, tá? A digressiva, o que ela é? Ela concentra num espectro da realidade e a narrativa, ela vai ser mais uma história concisa mesmo. Tá? Ela vai se aproximar de um conto de proporções reduzidas. O Machado de Assis e o Olavo Bilac, eles faziam muita crônica, né, durante a sua carreira, mas tem alguns autores que se dedicaram exatamente para isso, né, como o Rubem Braga, ele sempre fez muita crônica. Clarice Lispector também, muita crônica mesmo. Depois a gente tem as narrativas em verso, né, que a gente tem tanto Cantiga de Roda, todo mundo conhece, né, quem nunca ouviu A Linda Rosa Juvenil, né? As narrativas nesse tipo de cantiga, que são tudo em prosa, elas são poemas narrativos, né? A narrativa com origem na literatura oral mesmo, de música, de cantiga de roda de criança. As cantigas de roda, pessoal, elas apresentam traços próprios, tá? De textos narrativos. Uso constante de verbo no pretérito perfeito, alternando com o imperfeito do indicativo, né? Remete ao passado dessa forma. Tem personagem bem definida, que participa de um acontecimento, tem a presença de bem e mal. O desfecho ocorre com a vitória do bem. Essas histórias, elas pertencem ao imaginário popular, né? Eles vão sendo transmitidas de geração em geração. Obviamente acontecem algumas alterações, assim como no telefone sem fio, né? Mas não prejudica o esquema central da narrativa. Entre os textos de estrutura narrativa em forma de verso também, a gente não pode deixar de falar sobre a epopeia. O que é epopeia, pessoal? É o poema narrativo. Fala sobre fatos grandiosos, notáveis, extraordinários, né, de um povo. Geralmente representado por um herói. Muito relato descritivo na epopeia, mas a narrativa predomina. A epopeia, gente, ela vai se caracterizar também por ser um mito, uma personificação alegórica, dramática das forças naturais, né? E vai ter esse herói de grande força física, psíquica, que não tem medo, que ama ali acima de tudo. Vai acontecer com Beowulf, vai acontecer com Ilíada, tem de tudo. Agora eu vou falar para vocês, vou dar uma síntese para vocês aí, quem quiser copiar, de narração. Então, o que a gente tem aqui? O texto narrativo, ele vai apresentar o predomínio da imaginação, né? Com essa criação de personagem, de conteúdo. Não se esqueçam que a narração, né? O que acontece? A narrar é uma contação de histórias mesmo. Você contar a história.
essas histórias podem ser reais ou fictícias, e os personagens eles são os responsáveis por concretizar essa história no papel. Os personagens, eles podem ser apresentados diretamente, com o uso da descrição dos aspectos físicos, dos sentimentos e dos pensamentos, ou indiretamente, com a apresentação do comportamento das ações praticadas por eles. O enredo, ele pode ser construído de forma linear. Se for assim, os fatos são apresentados numa sequência lógica e cronológica, que é o sistema clássico, né? E o não linear, que vai ocorrer saltos de sequência de ações, né? Com cortes temporais mostrando uma quebra na cronologia da história. Geralmente, pessoal, o enredo é baseado num conflito, num problema, né? E esses protagonistas e antagonistas vão ter que lidar com isso, né? Além dos personagens, que são os principais e os secundários, tem aqueles que auxiliam no decorrer da história. Um recurso que prende muita atenção do leitor é a descrição em meio à narrativa. Ou seja, o que seria a descrição? Seria acrescentar fatos e ações às descrições dos personagens, né? Enriquecendo com detalhes expressivos outros textos criados. Quem faz muito bem isso, Clarice Lispector e Tolkien também, muito bem. Machado de Assis também, pessoal. A linguagem desse texto vai depender do autor, o estilo do autor. Ela pode ser econômica, pode ser concisa, pode ser desenvolta, pode ter um montão de recursos, figuras de linguagem. O narrador, que é a voz que conta a história, como eu já disse para vocês, pode ser em primeira pessoa, que é também personagem participando da história, ou em terceira, em que não há participação na história. Certo? Vamos para a atividade. A atividade de vocês é produzir um texto narrativo. Seja ele narrativo, literário ou não literário, ou inverso, não importa. Eu quero que seja uma narrativa, um texto narrativo. Vocês vão fazer para mim e vão me mandar. Mínimo 60 minutos de dedicação, portanto, reservem um tempo para isso, tá? Depois manda lá no nosso e-mail de correção também. E, surpresa, trouxe para vocês um bônus sobre como melhorar a leitura, tá bom? Umas dicas aqui para vocês. Primeira dica: leia muito, mas muito mesmo, tá? Gente, lê tudo que vocês puderem ler. Achou um papel de receita, lê. Achou um jornal, leia. Tudo que vocês puderem ler, leiam, tá? Nenhuma leitura desperdiçada. Tudo que você lê vai acrescentar alguma coisa na sua cabeça. Ah, mas eu gosto de ler mangá. Lê mangá então, não tem problema. O importante é que você leia muito, muito mesmo. Vai mudar a sua vida, a leitura. Encontro muitos alunos que sempre falam isso. Antes de ler, eu sou uma pessoa. Depois que eu comecei a ler, virei outra, certo? Contexto histórico. Gente, nunca pega uma obra sem analisar o contexto histórico dela, tá? O contexto histórico vai ajudar demais vocês. Procura aí, ó, Google facinho de achar as coisas. A obra passa quando? Na Segunda Guerra Mundial. Nossa, como que será que era a vida na época? Vai te ajudar a entender os personagens, as atitudes deles, como que é o cenário, o que acontece naquela história. Tudo, vai ajudar vocês a entender tudo. Conheçam as escolas literárias, pessoal. Tira um tempinho aí para estudar as escolas literárias, né? O que aconteceu em cada época, qual era o estilo, qual era o pensamento, o que estava na moda na época, quais eram as discussões, quais são os autores principais de cada época. Vocês vão ter que fazer isso por causa do vestibular também, então junta uma coisa que vocês têm que fazer, uma coisa que vocês podem gostar de fazer e apaixone-se pela literatura. Aprenda as figuras de linguagem, gente. Aprendam as figuras de linguagem, pesquisem, né? Vai fazer muito, muito bem para vocês. Vocês vão conseguir aproveitar muito mais os textos literários.
Aprenda a ler nas entrelinhas também, né? A subjetividade. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que desenvolver. Fiquem de olho nos principais autores, né? Quais são os autores mais cobrados no vestibular? Todo mundo tá cansado de escutar que é Machado de Assis, né? Porque é verdade. Não tem como, gente. Ele é um chamado bruxo da literatura, não é à toa. Porque ele realmente faz mágica com as palavras, né? Então, dá uma chance, sabe? Vai lendo aos poucos, tenta se situar historicamente na obra, né? Usa um dicionário, que eu coloquei ali embaixo também para vocês. Usa um dicionário, vai um livro de cada vez, lê aos poucos no seu ritmo. Mas tenta achar esse prazer na leitura, né? Eu sei que é uma coisa que acabou se perdendo com o tempo nas nossas gerações, mas a gente pode recuperar isso, né? E os benefícios são enormes e apenas benefícios. Concentração, gente, tenta, né? Eu sei que às vezes, como vocês estão em casa, principalmente nesse período de quarentena, é um pouquinho mais difícil de se concentrar por conta dos barulhos das pessoas, mas tenta assim, ó. Sabe aquela hora que você estaria jogando de madrugada, ou de manhãzinha quando ninguém acordou ainda, ou de noite quando as pessoas já estão dormindo, mas você ainda não foi dormir? Escolher esses horários para ler, sabe? No horário que você sentir também que você tá mais desperto, é a hora certa de ler, ok? Então, é importante também, gente, tenta não ficar lendo deitado, né, para não dar sono. A não ser que você tenha muita prática, mas se você ler deitado, você vai ficar com sono. Então tenta ter uma postura adequada, sentar bonitinho na cadeira para ler, tá bom? Vai ajudar vocês a melhorar. E é o que eu falei aqui, um livro de cada vez, respeite os seus limites, né? Não queira, tipo assim, nossa, eu nunca li nada na minha vida, nunca li nenhum livro, vou pegar Machado de Assis. Gente, vocês vão se perder muito, muito mesmo. Começa devagar, né? Vai ler um Harry Potter, uma Crônicas de Nárnia, um Hobbit, Senhor dos Anéis. Nem Senhor dos Anéis, não. Hobbit. Vai ler uma coisa mais simples, uma Clarice Lispector, umas crônicas aí. Começa por contos de fadas também, sabe? Vai acrescentando aos poucos na sua mente. Até virar um hábito, né? Até virar um hábito que você não vai conseguir ficar sem depois. Uma vez leitor, para sempre leitor, né? Depois eu trouxe para vocês aqui também. Ah, professora, você falou de tudo isso, texto literário, mas e as tirinhas e as charges? O que a gente faz com elas? Olha, gente, não é difícil, tá bom? Interpretação de charge de tirinha é basicamente relacionar a imagem com o que você já tem de conhecimento de atualidade, por isso que tem que estudar a atualidade. A charge ou a tirinha, o cartoon, né, vai ser um desenho de caráter humorístico, geralmente vai sair na imprensa. Ela também é considerada texto, tá bom? Nesse sentido, porque ela pode ser lida por qualquer pessoa. E ela trata de um texto importante na mídia atual, porque ela tem essa capacidade de fazer de modo sintético, né, críticas políticas sociais. Muita gente se interessa pela charge, pelas tirinhas, por conta do humor da sátira, e também por não exigir tanto conhecimento para fazer essa interpretação. Deixa só eu passar aqui para vocês. O que você vai precisar, basicamente, para ler a tirinha, né, para entender a charge bonitinho, é de conhecimento de atualidade, gente. Tá bom? É o que mais vai exigir de vocês mesmo. Vai cair em vestibular? Vai. Vai cair em Enem? Vai. Vai cair na sua prova de português da escola? Com certeza vai. Tá? Vou passar para vocês aqui agora algumas dicas para conseguir interpretar essas tirinhas, essas charges no Enem ou não no Enem. Né? Dica 1. Estar sempre atualizado. Então, coisa que eu já falei para vocês aqui. Depois, você pode questionar a charge, você pode fazer uma leitura crítica, né? Levantar perguntas sobre ela. Qual que é o tema? Conhece esse cenário ou pessoas?
estão sendo retratadas aqui? Tem ambiguidade ou não? Qual seria uma maneira de interpretar o desenho ou o texto? Procurar detalhes, porque não tem, assim, a charge é muito objetiva, né? Então não vai ter nada de excessivo ali. Tudo que tá ali é importante para entender a crítica que o autor fez. Portanto, os detalhes fazem a diferença. Tem que tentar entender também o objetivo da charge. Pensa lá nas questões sociais, políticas e culturais e ideológicas que podem envolver aquele contexto. Se pergunta por que será que ela foi feita, qual será o público-alvo, né? Qual será o objetivo do autor, para você conseguir interpretar essas tirinhas mesmo, essas charges. E você vai lá e, se tiver uma prova, você relaciona a tirinha com o enunciado da questão. Vai dar certo, gente. Dá muito, muito certo mesmo. Bom, pessoal, para interpretação de texto, eu sempre falo para os alunos sempre fazer paráfrase, né? Vamos supor, lê o texto, explica ele com as suas palavras para você mesmo, escreve lá, tá? E é isso. Nós ficamos por aqui na nossa aula. Não tem tarefa nessa aqui da aula de hoje. Em relação à aula bônus, não tem tarefa, né, gente? Porque é bônus. Então, nosso bloco, nosso módulo de leitura e escrita encerra-se aqui. E vocês têm mais o bloco de sintaxe, que era para ter visto antes do meu. E depois do meu vocês podem ver o do Enem também, que vai ajudar muito vocês, trazer muitas coisas novas, ok? Foi um prazer dar aula para vocês até aqui. Espero que tenham